Bom dia, classe! Bom dia, alunos da classe de adolescentes da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Timon. Hoje é 7 de junho de 2020, domingo. Nós estamos iniciando mais um semestre, o primeiro domingo de junho. Nós vamos começar a nossa escola bíblica de hoje, amém? Espero que todos estejam bem, que a graça e a paz de Jesus esteja acompanhando a cada um, amém? Vamos orar para a gente iniciar? Deus amado, todo-poderoso e bendito, nós pedimos as tuas bênçãos, Pai, sobre nós, nessa aula, nessa escola bíblica. Senhor Deus, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, Pai, para que entendamos a revelação vinda, a salvação vinda, a mensagem vinda de Ti, ó Deus, para nossos corações. Abençoa essa turma, Pai, cada um deles, em qualidade espiritual, em virtudes, em bênçãos espirituais. Abençoa o nosso entendimento, Pai, para que possamos despertar o interesse na meditação da Tua Palavra, Senhor Deus, a cada um de nós, que possamos estudar, conhecer mais de Ti. Nos abençoa, nos direciona, nos guia durante esta aula. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Quantas bênçãos aí, viu? Quantas bênçãos, quantas são perdidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpresos quanto Deus já fez. Contar a minha bênção, estar aqui nesse novo canal agora, para melhor poder passar esse ensinamento, né, essa nova estrutura, para que todos possam estar mais ligadinhos conosco nessa cabelo tá sonhado, nessa escola bíblica, dessa forma, apesar dessa pandemia, né, gente? A gente fica distante, procurando um meio melhor para passar a aula para vocês, tá bom? E por ter também, tá com a minha família com saúde, graças a Deus. A gente construiu uma casa para minha mãe aqui, tá todo mundo agora bem acomodado. Uma bênção, tudo bem, são bênçãos, só gratidão. Conte aí sua bênção também no nosso grupo, tá bom? Pode comentar também aí, tá bom? Mas a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente movimenta os alunos da Escola Bíblica Dominical da Central. Essa é a classe de adolescentes. Então, participem, adolescentes, tá bom? Participem, a gente quer saber como vocês estão, as suas bênçãos também. Sejamos gratos, né? Aprendamos a enxergar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ter um coração grato é bom, tá bom? Alivia a alma e o espírito. Amém? Pois conte aí sua bênção, ok? Vamos lá. Nós vamos iniciar, como eu falei lá no nosso grupo, o Evangelho de João. João é aquele do barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, amigo de Jesus, né? João era primo de Tiago, filho de Zebedeu, né? Um homem bem influente, né? Era filho de Salomé, que era irmã de Maria, tá bom? Então, eu queria, antes da gente realmente entrar no texto do Evangelho de João, dar um panorama do autor, né? E desse evangelho, o que ele quis falar nesse evangelho, né? Já que é um evangelho diferente, né? A gente costuma ouvir que Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos. E João é um evangelho diferente, né? Ele começa já diferente, né? Uma onda espirituosa diferente, enfim. João também escreveu outros livros, não foi só o evangelho, né? João escreveu outros livros da Bíblia. Eu não vou falar aqui porque vai ser questão de uma atividade. Minha gente, eu não consigo ajeitar este cabelo. Vai ser atividade que eu vou passar para vocês, tá? Vou passar para vocês uma atividadezinha lá no grupo, quando terminar essa aula, para vocês fixarem melhor essa lição, tá bom? Vou passar lá no grupo, resumindo a nossa aula, quais são os versículos que a gente está trabalhando hoje, nessa aula de hoje, a primeira lição, no mês de junho, o Evangelho de João, e vou passar a atividade para vocês, ok? Então, continuando. Foi mais ou menos por volta de 60 a 90, 80, 95, depois de Cristo, que João escreveu, já no fim da sua vida, o Evangelho, tá bom? O propósito de João nesse Evangelho ele é um Evangelho frequentemente visto como evangelístico. Então, o propósito dele é apresentar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, tá? Apresentar Jesus é Deus.
Por isso que ele começa logo o evangelho dizendo, primeiros versículos, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele quer convencer, persuadir o leitor realmente de que Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus. Esse é o principal propósito desse evangelho, ok? De João. Pois bem, tem como propósito isso. E foi direcionado também, é bom falar dos destinatários, né? Que são os judeus, né? Incentivando os judeus a confessarem Jesus como seu Salvador, Jesus como Cristo, né? Isso é uma intenção também do Evangelho de João, como sendo destinada a esses judeus, né? E João apresenta, nós vamos falar várias vezes isso, Jesus como Filho de Deus, porque é o tema da nossa lição. Jesus é Deus. Nós vamos iniciar lendo a Bíblia aí, nesse primeiro capítulo de João, nos versículos de 1 a 18. Essa primeira lição fica limitada a esse texto básico, tá? João 1, de 1 a 18. Ok? Falando um pouco mais do propósito do Evangelho de João, ele foi escrito para produzir a fé. A gente vai falar muito de fé, né, durante esse estudo do Evangelho de João. Né? Ele escreve o Evangelho para persuadir os leitores a crer em Jesus. Mas a ênfase de João é que é preciso crer em Jesus conforme ele é apresentado na Bíblia. Né? O Evangelho foi escrito para defender a fé em Jesus. Né? Ele escreve com o objetivo de provar realmente que Jesus é Deus. Amém. Pois vamos ler? João 1, de 1 a 18, no princípio era o verbo. Eu vou fazer algumas paradas que a gente vai conversando à medida que a gente for lendo, já que esse é o nosso propósito, estudar, né? Ver Jesus com a forma que João via, né? Então a gente precisa parar e meditar nessa palavra, como fala em Salmos, né? Meditar, bem-aventurados, tal. Lê o Salmo 1. Medita nessa palavra dia e noite. Então nós precisamos ler meditando, aprendendo, recebendo essa orientação que vem de Deus, essa revelação que vem da palavra de Deus para nós. Amém? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Vamos parar bem aqui. No princípio era o verbo estava com ele e o verbo era Deus. Quem é esse verbo que João fala? Vai ser uma questão da nossa pergunta, do nosso questionáriozinho, das nossas atividades. Jesus estava com Deus. Jesus é Deus desde o início de todas as coisas. Lá no início, quando Moisés em Gênesis fala da criação do céu e da terra, pois já havia Jesus. Aí veio o mistério da triunidade, né? Jesus é Deus. Porque ele até confirma isso dizendo a luz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí ele inicia o versículo 6 dizendo: um homem foi enviado por Deus cujo nome era João. Esse João é o Batista. Ou seja, João, o discípulo, autor do Evangelho, que era discípulo de Jesus, que andava com Jesus durante o seu ministério, né? E seguia, foi testemunho ocular de todo o ministério de Jesus. Ele fala do outro João, o João Batista. Continuando o versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, está falando de João Batista, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso confirma o que eu havia falado quando disse que João escreve para os judeus, né?
porque ele veio, versículo 11, para o que era seu, veio para o mundo, veio para os judeus, veio para todos os povos, e muitos, principalmente os judeus, não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, em outras traduções, chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses dois versículos 12 e 13 são muito conhecidos nossos, né? Então, que seja conhecido de você também. O Evangelho de João é único, esplendoroso, né? Eu tenho um carinho individual pelo Evangelho de João. Quando eu entrei na Escola Bíblica Dominical na Batista Central, há 4 anos atrás, foi, coincidentemente, o primeiro livro que nós estudamos, né? Inclusive, vou até mostrar para vocês o material que a gente está utilizando para embasar essas aulas. Um deles é essa revista que eu recebi, né? Ó, João, não sei se dá para vocês verem que tá ao contrário. João é da revista Sim, Ele é o Cristo, confirmando, sim, Ele é o Cristo, né? É claro também da Bíblia Sagrada, né? Que é a nossa regra de fé e prática. Tem o Manual Bíblico do MacArthur também, que está muito distante, mas eu dei uma lida nele, todo na parte do Evangelho de João. E a revista que a irmã Tamara também está seguindo, nós estamos seguindo as lições, os estudos bíblicos de João, a verdade que liberta. E a gente está na lição 1, inclusive, aqui, Jesus é Deus. A gente está tirando tudo isso desse material para passar para vocês essas aulas, esses ensinamentos. Então, continuando, para mim, individualmente, foi uma bênção entrar na central e coincidentemente, já começar com o Evangelho de João, né? Porque realmente revelou Cristo na minha vida, né? Deus tem um propósito maravilhoso na vida de cada um de nós e estudar João logo no início, né, da caminhada cristã é uma bênção. Por isso também que nós resolvemos mudar, né? Saímos de Coríntios e viemos para João, porque entendemos que vocês precisam receber dessa palavra que é abençoadora, muito, muito, muito abençoadora, certo? Então, esses versículos 12 e 13, eles falam isso. Todos que recebem Jesus como seu Senhor, seu Salvador, que reconhecem que precisam de Jesus, Deus deu o poder de serem chamados. Nós temos a honra de sermos chamados de filhos de Deus, né? Porque cremos no seu nome. Tá aí, versículo 12. Continuando, versículo 13, repetindo. Os quais não nasceram de sangue. Então, necessariamente, nós somos família de Jesus por sangue. Eu digo sangue que corre nas veias pelo sangue derramado na cruz. Sim, mas não famílias, por exemplo, eu ser salva porque fulano é salvo. Não pelo sangue, assim não. Mas pelo sangue de Cristo. Diferente. Essa comparação, esse paradoxo é legal você meditar, certo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, nem do homem natural, carnal, né? Natureza pecaminosa, nem da própria vontade do homem. Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas nós nascemos de novo para uma nova vida pela vontade de Deus. Tudo isso no versículo 13. Vou repetir esses versículos que são muito importantes nesse primeiro momento do Evangelho de João. Versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne, tá aí no versículo 14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João aqui está falando da encarnação. O que é isso? É o Senhor ter sido destituído da sua glória nos céus, no trono junto de Deus, e desceu ao mundo,
e se tornou como homem. Deus se expressou na única forma como a gente realmente podia compreendê-lo, na forma tornando-se um de nós. Tornando-se um de nós. Por isso que o Evangelho de João é tão convincente, de forma persuasiva é a palavra, forma de convencer realmente nós, os judeus no caso, e nós também hoje, de que Jesus é Deus. Ele era o Verbo, ele estava com o Verbo, tudo foi feito por ele, e o Verbo, versículo 14, e o Verbo se fez carne, se fez homem, e se habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória. João dizendo que viu com os próprios olhos a glória de Deus, a glória como unigênito do Pai. Amém, amém. Você entende essa palavra? Você entende isso? Pois bem, meu amado, querido irmão, aluninho, João, quando a gente lê João, a gente percebe com clareza, né? Ele especifica com muita clareza esses elementos fundamentais que embasam a nossa fé, né? Que é reconhecer Jesus como nosso Senhor, reconhecer Jesus como Filho de Deus, né? Ele centra a sua mensagem, o seu evangelho ele dá atenção a isso, não a um fato. Você pode até perceber como o livro de João, o Evangelho de João, nem tem muitas descrições das palavras, mas dos fatos, né? Ele se aprofunda no significado do que Jesus disse ou fez, né? Entende isso? Procure entender isso para você diferenciar João dos outros evangelhos e entender qual a intenção verdadeira de João, tá bom? Continuando, nós vamos encerrar no versículo 18, a nossa primeira lição é até o 18, nós estamos no 15. João testemunha a respeito dele e exclama, João Batista testemunha a respeito dele, Jesus, e diz, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que maravilha, que bênção de Deus. Que maravilha, olha que palavra abençoadora. Depois de abrir o seu evangelho com essa frase histórica, né, que fica na nossa mente, histórica para os cristãos, né, que entendem que no princípio ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né, que ele era a luz que iluminou as trevas, que todos que receberam ele são feitos filhos de Deus. Ele abre o evangelho com tudo isso. E aí depois ele fala do testemunho de João Batista, né? Como eu falei para vocês, o João que escreveu o evangelho não é o Batista, é o João, discípulo de Jesus, discípulo amado de Jesus, né? E aí ele fala de João, o batizador, o Batista, né? O profeta João, primo de Jesus, que anunciou a vinda do Messias. Eu acredito que foi o único profeta que viu Jesus, né? Assim, viu Deus em carne, encarnado, Deus encarnado. E anunciou. Aquele que veio depois de mim, porque Jesus nasceu depois de João Batista, né? 6 meses depois. Aquele que veio depois de mim já existia antes de mim. É isso que ele está falando aí no versículo 15. Este é o de quem eu falei, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque João entendia que ele era Deus, né? Que ele era o Filho de Deus. E aí ele encerra falando que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus.
E ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Deus é que revela Jesus como seu Filho, através das palavras de João. Esse é uma introdução apenas, amados, do que nós ainda vamos ver muito aí no Evangelho de João nesse semestre, trimestre, provavelmente deve durar por aí por volta de 3 meses, tá? E eu espero que vocês tenham entendido bem. Eu vou passar no grupo as atividades, mandem dúvidas também, tá? Nós louvamos a Deus por esse momento, graças a Deus, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham absorvido algo. E contem o que vocês mais ficaram interessados, que mais chamou a atenção. Porque o Evangelho de João traz muitas características, inclusive tem umas dicas, umas curiosidades que eu vou postar no grupo para vocês prestarem atenção sobre o Evangelho de João. Uma delas é o seguinte: o Evangelho de João apresenta sinais, né, de que é uma das características desse livro. Ele apresenta sinais de que Jesus é realmente Deus. 7 vezes ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Isso tudo no Evangelho de João. E as características desse evangelho é que ele é um evangelho de festas, né, que tem muitos eventos. É um evangelho de testemunho, que conta o testemunho de João Batista, de Natanael, do próprio Jesus, de Marta, de Tomé. É um evangelho de simbolismo, tem o número 3, número 7, tem as metáforas como pão, água, luz, rio, caminho, né? Sou o caminho, a verdade, a vida. É o evangelho de João. Tudo isso no evangelho de João. E é um evangelho de fé, né? Nos ensinos e exemplos está presente o elemento da fé, a base, né? Ouvir e receber a palavra. E os resultados disso: a liberdade, o descanso, a paz, o poder e a vida eterna. Outra característica é o evangelho da encarnação, né? Deus se fez homem e habitou entre nós. Eu vou resumir essas características para vocês nos grupos, no nosso grupo do WhatsApp. E aí, à medida que a gente for estudando o Evangelho de João, vocês vão vir à mente isso tudo que eu estou falando para vocês, tá bom? Essa questão do eu sou, no decorrer dos capítulos, vocês vão ver, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou... Ele revela o caminho, a verdade, a vida. O objetivo de João realmente é defender essa divindade de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Pois, amados, nós vamos encerrar. Vou orar mais uma vez para a gente encerrar essa aula. Vamos orar pela nossa professora Tamara também, para que ela seja totalmente recuperada de sua saúde. Eu creio que ela já está melhor. E aí nós vamos estar mais presentes também com vocês durante esse tempo, tá? Vamos revezar mais aí as aulas comigo e a professora Tamara. Vamos orar. Deus amado todo-poderoso, nós te somos eternamente gratos, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia sobre nós, por abrir o nosso entendimento, por abrir, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, para receber, Senhor, a tua palavra, que ela fique guardada, Senhor Deus, no nosso coração. Crava, Senhor, a tua palavra em nós, para que nós sejamos como obreiros que bem manejam a palavra na hora da tribulação, da aflição, da tentação. Nós possamos proclamar, declamar, anunciar, Senhor Deus, ter em nossa língua, em nosso coração, nossa mente, a tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, nosso entendimento, abençoa cada aluninho que está no nosso grupo, que está acompanhando essas aulas, que eles possam interagir, que eles possam entender, que eles possam participar, que eles possam se manifestar, que eles possam verdadeiramente estar com essa palavra em seus corações. Abençoa suas famílias, abençoa daí a vida do Cauã, que aniversariou ontem, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, em seus caminhos, dando sabedoria, que ele cresça em graça diante de ti. Cuida de cada um de nós, abençoa a saúde da professora Tamara, do pastor Sérgio, Senhor Deus, toma esses teus servos, Pai, em tuas mãos e restaura a saúde deles definitivamente, ó Pai, para que não sintam mais esses problemas, Senhor Deus, que possam estar curados, Pai. Traz o conforto, o alívio para as dores, Pai.
faça com que as medicações surtam os efeitos necessários que eles precisam para se fortalecer em sua saúde física. Muito obrigada, Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.